Olá pessoal, eu sou a Dani Spilleri e o vídeo de hoje nós vamos fazer um vaso. Vem comigo! Quando pensamos em preparar um vaso, sempre vem na nossa mente algumas dúvidas, tipo, qual o tamanho de vaso que eu vou escolher? E também, qual o modelo de vaso que eu vou escolher? Temos uma grande variedade de tipos de vaso. Temos vasos de plásticos, de polietileno, de cimento, de cerâmica e a sua escolha vai depender do local que você vai colocar esse vaso. Dani, mas e o tamanho? O tamanho vai depender da espécie que você escolher, na verdade, do porte da sua planta. Um exemplo, no caso eu quero um vaso para dentro da minha casa. Então, eu posso estar optando por um vaso de plástico. Não é o vaso mais sustentável, porque daqui a um tempo ele vai secar esse plástico. Mas é um vaso que, se está dentro de casa, ele tem uma durabilidade bem grande. E também é legal por conta do valor que ele apresenta no mercado. O que muitas vezes também temos dúvidas é o vaso que eu vou escolher por conta dos furinhos. Na realidade, esse aqui sem furinho, ele não é vaso. Se chama cachepô. E a utilidade dele é sim de esconder o vasinho com furo, que muitas vezes não é o mais bonito. Esse aqui é o cachepô. Esse é o vasinho e o vasinho vai dentro do cachepô. Temos algumas opções no mercado que é um vaso com cachepô. Na real, um vaso mais bonitinho e que serve como uma peça decorativa. Para a montagem do nosso vaso, vamos precisar dos seguintes materiais: argila expandida, casca de pinos ou musgo desidratado ou qualquer palhinha que vocês tiverem em casa. Pode ser restos de grama cortada, folhas secas. Hoje eu optei por esses dois. Substrato e uma manta de drenagem. No caso aqui, eu optei por materiais que a gente tem em casa. Um paninho já usado, bem poroso, ou uma folha de jornal. O jornal a gente só tem que prestar atenção porque ele é um material degradável. Em lojas especializadas, floriculturas ou agropecuárias, você encontra a manta de drenagem para esse fim. Mas já digo que ela não é obrigatória. E mudinhas, vamos iniciar então a montagem do nosso vaso. E lembrem que vaso tem furinho. Vamos iniciar com a camada mais abaixo do vaso, lá do fundo, com argila expandida, que eu também posso estar substituindo por brita. Quando a argila expandida cobrir todo o fundo do vaso, aí já está pronta a primeira camada. Após a argila expandida, eu vou colocar a minha mantinha de drenagem, que eu optei pelo jornal. Já cortei no tamanho certinho do vaso e eu vou colocar até cobrir toda a argila. Na verdade, a função da manta de drenagem é para as raízes não alcançarem a argila expandida. A argila expandida, ela é bem importante para fazer a drenagem do seu vasinho. Agora é a hora que eu vou escolher as mudinhas que eu vou colocar no meu vasinho. Nesse eu vou optar pela arruda. Verifiquei o tamanho do vaso, o porte da minha planta e vi que as raízes conseguirão se acomodar aqui muito bem. E agora que eu já coloquei a argila expandida, a manta de drenagem, que é opcional, vou colocar o meu substrato. Vou preencher um pouquinho e agora eu vou acomodar a muda.
e vou completar com o substrato. Preenchi com o substrato, ajeito e por fim a última camada é a palhada. No caso eu vou optar pelo musgo desidratado para ficar bem bonitinho o meu vaso. E também o musgo desidratado ele serve para deixar o substrato um pouco mais úmido, necessitando de menos rega. E aqui está o nosso vaso. Após montar o nosso vasinho, eles também requerem alguns cuidados. O primeiro, logo após a montagem, é a rega. Outro cuidado importante é a gente observar a iluminação. Existem plantas que gostam de muito sol, existem plantas que gostam de um pouco menos de sol, mas todas elas gostam de muita iluminação, pois elas precisam da luz para fazer a fotossíntese. Então, tem que prestar bem atenção aos sinais da sua plantinha, se ela está bem adaptada ao local que você vai colocá-la. Outro cuidado também é fazer a adubação regularmente. Uma vez por mês, a cada 2 meses, para que a sua planta ela tenha vida e alimento abundante. E não esquecer de todo o cuidado e afeto com a sua plantinha. O interessante é a gente pesquisar um pouquinho sobre a planta que nós vamos cultivar e perceber como que ela se comporta na natureza. Assim, vai depender também o seu substrato. Cada planta necessita de um tipo de substrato diferente. Hoje eu trouxe o tema de vasos aqui para vocês. Coloca aí nos comentários quais temas vocês têm interesse em aprender e a gente fazer juntinhos. Beijo!